Olá, e você chegou ao Engenharia Carga Rápida e que hoje, por ser sexta-feira, vai disponibilizar mais uma aula de bolso. E eu sou a professora Valéria Moreno, formada em Engenharia Mecânica com pós-graduação em Gestão Empresarial. Durante a minha carreira, atuei por 19 anos junto a empresas, a indústrias, projetando máquinas, gerenciando produção, manutenção, ferramentaria, planejamento e controle de produção, serigrafia, estamparia, pintura, enfim, a fábrica toda. Inclusive, já participei de diversos projetos de implantação de fábricas, inclusive uma de mais de 140 milhões de dólares. Portanto, vem comigo que é sucesso. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso apresenta aulas de 7 minutos que podem ser assistidas pelo seu celular ou onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso seguem os planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite o seu tema de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite via gravação por WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de aula de bolso desta sexta-feira é manutenção preditiva e pertence à disciplina de manutenção industrial, sendo solicitada pelo senhor Carlos. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti e é prazeroso. Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com temas novos. A manutenção preditiva deve ter a sua aplicação voltada a elementos de elevado custo, pois existem equipamentos que possuem rolamentos diferenciados de elevado custo ou de compra muito difícil. Também existem equipamentos com bombas diferenciadas, bombas axiais, bombas sequenciais e que são difíceis de serem adquiridas e possuem alto custo. Também devemos levar em consideração as características da manutenção preditiva, pois todo equipamento produtivo deve manter o seu desempenho, deve manter a sua repetibilidade de produção. Perceba que uma manutenção preditiva, então, exigirá um acompanhamento sistemático, ou seja, um acompanhamento e anotação sistemática, pois a manutenção preditiva necessita de dados estocásticos para que as decisões sejam tomadas. Perceba também que, a partir de dados estocásticos, pode-se definir o período da intervenção para a manutenção preditiva, que será o período da parada do equipamento, onde ocorrerá a manutenção preditiva e até mesmo a manutenção preventiva simultaneamente à preditiva. E que tipos de análises ocorrem em uma manutenção preditiva? Vamos fazer análise de vibrações do equipamento, análise de pressão do equipamento em sistemas óleo-hidráulicos ou pressões em sistemas de circuitos de água, variações de temperatura, vamos acompanhar as temperaturas do equipamento, os lubrificantes, os fluidos utilizados no equipamento, o desempenho, as energias eletromagnéticas, variações, correntes parasitas. Percebam que alguns cabeamentos elétricos perdem a sua isolação ao longo do tempo e poderá ali ocorrer corrente de fuga que poderá
prejudicar o funcionamento do equipamento e, sobretudo, a rotina de uma verificação visual do equipamento. Perceba então que as análises são muito importantes em uma manutenção preditiva. Um dos ensaios de manutenção preditiva é o ensaio com líquido penetrante, que consiste em utilização de um líquido colorido que penetra em fissuras provocadas por esforços mecânicos. Tal condição, tal líquido, é aplicado com spray ou com pincel. Esse tipo de ensaio é sobretudo utilizado na manutenção de aeronaves. Esse líquido penetrante utiliza também um revelador. Esse revelador, ele permite que o líquido penetrante então penetre, realmente entre nas fissuras provocadas por esforços mecânicos. Neste caso, conseguimos então ver onde estão ocorrendo fissuras mecânicas em peças que sofrem muitos esforços, a tração, a compressão e a flexão. Após o ensaio, devemos sempre limpar a peça que recebeu o líquido penetrante, pois o líquido penetrante, ao entrar na fissura, poderá provocar uma propagação de trinca. A análise de temperatura também é muito utilizada na manutenção preditiva. Ela é aplicada tanto em componentes elétricos como componentes mecânicos. Elétricos, muito utilizada em motores, disjuntores, fusíveis, e mecânica na área de rolamentos, sobretudo. O equipamento que faz análise de temperatura possui uma tela que apresenta coloração distinta dos pontos que ocorrem maior aquecimento. Por exemplo, os elementos de um quadro elétrico que apresentam cor avermelhada determinam os locais e elementos que estão mais aquecidos. Ou em uma bomba ou no motor elétrico mostram elementos mecânicos que sofrem maior aquecimento. Outra análise muito aplicada em manutenção preditiva é a análise da vibração do equipamento, onde verificamos os picos de frequência de movimento e a frequência, que é o tempo entre um intervalo ou outro destes picos. Os equipamentos que fazem essa análise de vibração são equipamentos manuais. Esses equipamentos, eles se baseiam no princípio que equipamentos que funcionam, máquinas que funcionam, possuem desgaste. E desgaste é perda de material. Perda de material é desbalanceamento. E quando ocorre um desbalanceamento, outros elementos poderão sofrer alteração de funcionamento. Ou seja, o equipamento perde a repetibilidade que possuía. Nesta condição, temos, sobretudo, os rolamentos que são afetados em desbalanceamentos. Uma engrenagem que sofreu ali um desgaste irá gerar, por desbalanceamento, uma alteração no funcionamento dos rolamentos. Perceba então que alguns rolamentos poderão sofrer até craterização por um desgaste de dente de engrenagem. O ultrassom pode ser utilizado na manutenção preditiva. Afinal, o som que ouvimos, a faixa audível pelo ser humano, vai de 20 Hz a 20 kHz. Portanto, 20 Hz é um som inaudível e chamamos de infrassom, que vai até então 20 Hz. Acima de 20 kHz temos o ultrassom. Então, a faixa audível, que vai de 20 Hz a 20 kHz, e acima disso é chamado de ultrassom. Utilizamos equipamentos para análise de ultrassom, sobretudo para verificar espessuras de materiais, mas também
podemos verificar se existe alguma descontinuidade em uma peça, como por exemplo alguma bolha em um processo de fundição de um bloco. Neste caso, sabemos então se o bloco é realmente maciço em aço ou ferro fundido ou se existe uma bolha interna, se existe uma descontinuidade. A descontinuidade é percebida através de picos e vales do ultrassom. Os equipamentos de ultrassom são equipamentos pequenos e manuais. Algumas organizações produtivas possuem máquinas de produção que necessitam de análise de óleo. Por exemplo, máquinas injetoras, prensas óleo hidráulicas utilizam sistemas de óleo, circuitos de óleo hidráulicos para a transmissão de energia. Este óleo hidráulico, além de transmitir a energia, lubrificam as partes móveis e transferem calor. A viscosidade do óleo, neste caso, é muito importante e deve ser verificada através de um viscosímetro, que consiste em pôr o óleo em um recipiente e aquecê-lo com uma resistência elétrica. Este óleo aquecido por uma resistência elétrica é então levado a passar através de um orifício durante um determinado tempo e se mede o tempo que este óleo demora para escoar pelo orifício controlado naquela determinada temperatura. Perceba então que a viscosidade do óleo depende da temperatura de trabalho, ou seja, todo óleo ele lubrifica ou ele opera e transmite energia quando o equipamento atinge a temperatura de trabalho, ou seja, o equipamento deve entrar em ritmo para se saber se a viscosidade do óleo está garantida. Transmissão de energia, lubrificação e transferência de calor. Também podemos fazer uma análise visual do óleo. Neste caso, verificamos a cor do óleo para verificar se o óleo não está contaminado com água. Ou até mesmo verificamos a presença de espuma, pois caso o óleo possua espuma, poderá ocorrer a cavitação da bomba. Outro tipo de verificação do óleo que não dá para ser visual é o contaminante. Afinal de contas, enxergamos somente até 0,040 milímetros, ou seja, enxergamos até 40 micra. Menos do que isso, não enxergamos. E quanto é 40 micra? Horas. Um fio de cabelo, a espessura de um fio de cabelo que temos dificuldade em enxergar, tem 70 micra. Portanto, 40 micra é muito difícil. E por que 40 micra é muito importante no controle de um contaminante de óleo? A maioria dos componentes mecânicos que deslizam em qualquer equipamento possui uma folga de 50 micra, ou seja, uma folga de 0,050 milímetros. Então, neste caso, devemos fazer uma análise com um contador de partícula e acompanhar de modo sistêmico se o número de partículas aumenta em função de cada período de medição. Afinal, não podemos esquecer que a manutenção preditiva é um processo sistemático e estocástico. A análise ferrográfica também é muito utilizada na manutenção preditiva. A análise ferrográfica é a verificação da morfologia das partículas que sofreram desgaste. É a verificação, portanto, das limalhas que o equipamento libera quando em funcionamento. A morfologia é a forma da partícula. Ela pode ser, então, ter uma ferrografia quantitativa, onde contamos o número de partículas e verificamos se o número de partículas que o equipamento está liberando está aumentando, e verificamos, então, a condição estocástica, o histórico de aumento e da quantidade em função de um período. Ou poderá ser uma ferrografia analítica, onde verificamos a forma
da partícula que sofreu o desgaste. Um dos tipos de análise ferrográfica é a esfoliação, ou seja, verificamos se o que foi liberado apresenta ali uma descamação. Descamação ocorre em superfícies de baixa dureza. E por que ocorreu a superfície ficou com menor dureza superficial? Possivelmente por um aumento de sobrecarga do equipamento, quando o equipamento está funcionando, operando com sobrecarga, está funcionando de forma indevida. Neste carro ocorre a esfoliação, uma descamação, é retirada uma camada superficial do componente ou do elemento da máquina. Outra análise ferrográfica que podemos fazer de modo analítico é a fadiga. Neste caso ocorrem microesferas que se aderem. Estas microesferas se aderem devido à alta temperatura, pois o esforço por fadiga gera aquecimento e esse aquecimento faz a adesão de microesferas. Então vamos verificar microesferas que se aderiram. Esse tipo de microesferas por fadiga ocorre muito em rolamentos. Nós percebemos perto de rolamentos, de elementos rolantes de rolamentos, que ocorre então a fadiga entre o rolamento, que é o elemento rolante, e o anel do rolamento, o anel interno ou anel externo do rolamento. Um outro tipo de análise ferrográfica analítica é o corte por abrasão, quando ocorreu ali uma condição de surgimento de areia em algum componente mecânico, ou seja, ocorreu um elemento externo, a areia, em um elemento mecânico. Deste modo, essa partícula de areia, esse contaminante, irá arrancar superfície do elemento mecânico que trabalha. Nós percebemos nessa situação que aparecerá ali uma partícula de forma helicoidal, um helicoide, um microhelicoide, que é da espessura da partícula de areia, da espessura da partícula do contaminante. Um outro caso muito comum que devemos avaliar na ferrografia analítica é o arrastamento. Quando temos falta de lubrificante em um elemento mecânico, o atrito entre as partes que se movem gerará um arrastamento superficial entre partes, sendo arrancada a superfície mais mole, a superfície com menor dureza. Perceberemos as superfícies arrancadas com cores diferenciadas, afinal o excesso de temperatura gerará mudança de cor dessa superfície, ela ficará mais azulada, mais escurecida. Neste caso, perceberemos a condição do arrastamento e da falta de lubrificante. Uma das grandes preocupações de uma manutenção preditiva deve ser a análise de corrente de fuga. A análise de corrente de fuga consiste em verificar a isolação de cabos elétricos. A falta de isolação de cabos elétricos pode gerar não só a perda de energia, ou seja, o desperdício financeiro por uma energia elétrica perdida, mas também como risco de vidas humanas. Afinal, qualquer pessoa que tocar em um cabo com uma mão e trocar em outro cabo com outra mão, poderá receber um choque elétrico. E como o operador tocou com o cabo com uma mão e com a outra mão, este choque elétrico fatalmente irá passar pelo coração, podendo provocar uma parada cardíaca e gerar a morte dessa pessoa. Uma corrente de fuga pode ser verificada através da perda de resistência da isolação do cabo elétrico. Também devemos verificar se existe uma corrente de fuga capacitiva,
Neste caso, os cabos elétricos não sofrem perda de corrente elétrica, mas estarão ali trabalhando como se fossem capacitores. E quando um operador tocar em dois cabos simultaneamente, ele diminuirá a capacitância, gerando ali uma descarga elétrica de modo muito elevado. Esta verificação de corrente de fuga pode ser constatada através de um megômetro, onde verificamos então se existe ali uma perda de isolação em dois cabos distintos. Sempre lembrando que se a corrente aumenta, a resistividade diminui. Outra análise em uma manutenção preditiva que não poderá faltar é a análise de perda de pressão do ar comprimido. O ultrassom pode ser verificado para a verificação da perda de ar comprimido. Afinal, o ultrassom é uma vibração de onda curta que se propaga com uma frequência superior a 20 kHz e que é imperceptível ao sistema auditivo humano. Nesta situação, utilizamos um equipamento de ultrassom para detectar vazamentos de ar e a entrada e saída muito frequente do compressor, gerando perda de energia e uma elevada perda de dinheiro, perda financeira. O fato é que manutenção preditiva é um acompanhamento estocástico e deve ser verificado sempre em unidades monetárias. Afinal, o custo de manutenção depende das falhas mecânicas das máquinas. A perda de repetibilidade de equipamentos gera perda produtiva. E neste caso, essa perda produtiva deve ser verificado sempre com o gerente de manutenção. Afinal, pode ter ali um problema mascarado de perda produtiva por falta de manutenção. O custo de manutenção também impacta no lucro cessante. Toda vez que uma máquina para, ela deixa de produzir, gerando ali uma perda financeira. Isso deve ser valorado em valores, em unidades monetárias, como o custo de manutenção também. Então já temos dois custos de manutenções a acrescentar no custo de salários dos nossos funcionários e no custo do estoque, que é a falha por perda de repetibilidade e a falha por lucro cessante. Também devemos considerar que uma parada de máquina que é, por vezes, não executada, poderá ser verificada nas horas extras de manutenção. Afinal, quando decidimos não parar um equipamento para não fazer a manutenção, geraremos ali um custo adicional em hora extra de manutenção, o que pode estar mascarado. Devemos verificar, então, a hora extra em valores de unidades monetárias como um acompanhamento estocástico. Não podemos esquecer que custo de manutenção também está relacionado ao estoque de reposição. E quando diminuímos o estoque de reposição, impacta em uma diminuição do custo de manutenção. Outra coisa a ser verificada é o perfil do manutentor que executa a manutenção preditiva. Afinal de contas, este manutentor deverá perceber que uma manutenção preditiva está ligada a uma manutenção preventiva. Afinal, quando uma máquina está parada para executar uma manutenção preditiva, é interessante, caso haja mão de obra suficiente, que seja também executada a manutenção preventiva. E isto exige um perfil de manutentor que executa um planejamento por esta parada e já faça a compra antecipada dos elementos mecânicos necessários para esta manutenção preventiva que ocorrerá com a manutenção preditiva. Ou seja, todo manutentor de preditiva executa multitarefas. Complemente o seu conhecimento
através das normas ABNT relacionadas à manutenção preditiva. Neste caso, temos a ABNT NBR 5462, que trata da confiabilidade e mantenabilidade dos equipamentos, onde ela define que defeito é qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos necessários. Também pesquise sobre a ABNT NBR 15150, que trata da qualificação e certificação de instrumentista de manutenção. Neste caso, ela estabelece os requisitos e a sistemática para qualificar e certificar instrumentistas de manutenção e definir as suas atribuições e suas atividades para um perfeito profissional manutentor de preventiva. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui, que apresentou hoje manutenção preditiva, aula de bolso solicitada pelo Sr. Carlos. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe o seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. E agora vem a pergunta. A pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E acompanhe o canal Engenharia Carga Rápida nas redes sociais. Você encontrará uma página do canal Engenharia Carga Rápida no Facebook e também encontrará no Twitter o Engenharia Carga Rápida como @engecargarápida e também encontrará o Engenharia Carga Rápida no Google+, no Google+.